João da Borda da Gama fala na mesma frase do Orçamento do Estado e sexo com animais. Miguel Morgado está chocado com a insegurança que se vive nos bairros. Em La Base, revelam-nos a semântica da guerra e a magia das palavras. São os comentadores com o Paula Cardoso, Pedro Tadeu e eu, Nuno Ramos de Almeida. E ainda vamos ter tempo para falar do secretário-geral da ONU. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição de Os Comentadores. O Orçamento do Estado tem dominado as questões políticas internas no país. João da Borda da Gama resolveu fazer uma comparação entre o comportamento do PS e do PSD e uma história muito estranha que foi buscar à política americana. Vamos ouvir. Acho que há duas razões para o PSD fazer, ou três razões para o PSD fazer fim-capé destas medidas. Portanto, primeiro, porque elas fazem parte do seu programa e daquilo em que o PSD acredita. E depois, já o disse aqui, mas lembrei-me no outro dia de uma história, há uma história na política americana, não se sabe se é verdade ou não, numas primárias, penso que do Partido Democrata, em que um candidato pede a uma pessoa do seu staff que ponha um jornalista a perguntar ao seu opositor se é ou não verdade que ele tem sexo com animais. E o staffer diz, mas nós sabemos que isso não é verdade. Ele diz, sim, sabemos que não é verdade, mas eu quero ouvi-lo a negar isso. E a insistência do PSD na descida do IRS jovem, na descida do IRC, tem um pouco disso também, que é, isto pode nunca ser aprovado. Mas quanto mais vezes Pedro Nuno Santos vier dizer que não quer descer o IRS aos jovens e o IRC às empresas, nós estamos melhor. Por isso é que também o PS começa agora a apresentar nas mesmas áreas, ou a falar da possibilidade de apresentar nas mesmas áreas outro tipo de medidas, porque estava a cair demasiado na armadilha, não sei se montada para isto, se aproveitada com a dinâmica dos tempos, de cada vez que Pedro Nuno Santos vinha dizer que não queria baixar os impostos. E isso podemos discutir se é bom, se é mau, mas parece-me que eleitoralmente não o coloca na melhor posição possível. Paulo, terá. Ora bem, não vou perguntar a ninguém se quer fazer sexo com animais, não vou fazer essa pergunta, mas aproveitando aquilo que o João da Borda da Gama diz, de facto, entretanto, há uma aproximação do PS ao PSD e praticamente parece que até pode haver um acordo para viabilizar o Orçamento de Estado. Portanto, eu pergunto ao Nuno se, no fundo, não foi discutir o sexo dos anjos durante este tempo todo e no fundamental, acabam por estar de acordo, como é costume entre PS e PSD. Eu escolhi um pouco esta frase de João da Borda da Gama por várias razões. A primeira é porque não a entendo e a segunda é porque já estou tão farto de discutir desde há 4 meses esta parte do orçamento e se vão se entender ou se não se vão entender que, enfim, teria que ser uma coisa completamente diferente para a gente poder discutir. Aquilo que diz o João da Borda da Gama tem uma certa verosimilhança. Em que sentido? No sentido que as medidas parecem a sua capa propagandística sem a gente conseguir discutir de uma forma séria o seu conteúdo. Isto é, uma medida parece uma baixa de impostos fantástica para as empresas que vai nos pôr a desenvolver de uma forma nunca antes vista, e a outra parece ajudar os jovens a que não fujam do seu país para outros países porque lhes dão um IRS jovem. Depois a realidade, que me parece mais complicada de ver, é o efeito concreto dessas medidas. E a outra realidade que também me parece complicada de ver é num orçamento de Estado, que são 110 mil milhões de euros de despesas, nós estarmos focados em 1.500 milhões, que são obviamente importantes, porque tem que ver com a forma como nós tributamos determinadas partes do rendimento e, de facto, no IRC aquilo que se verifica é que 0,3% das empresas pagam metade desse rendimento, desse imposto, o que significa que estamos a tirar sobre essas empresas, que são normalmente grandes empresas de distribuição e bancos,
uma fatia elevada de imposto e de contribuição. Portanto, isso tem um significado, mas em si não é o orçamento. E depois há a ideia que um orçamento é a totalidade da política, quando é visível que, por exemplo, o AD tem governado com o orçamento do Partido Socialista e feito a política dela, isto é, quando privatiza ou coloca privados nos serviços de saúde primários, o orçamento do PS não lhe impede de fazer isso. Quando faz um outro conjunto de ações, o orçamento do PS também não lhe impede de fazer isso. Isto é, quando tem um pacote de habitação que deixa o alojamento local livre, o orçamento do PS não lhe impede de fazer isso. Portanto, aqui temos uma questão importante, que é perceber que as políticas não são totalmente definidas pelo orçamento e da nossa, enfim, da limitação desta discussão, mesmo da forma como a estamos a fazer. Paula, como é que tens visto este debate do orçamento entre PS e PSD? É a tal discussão do sexo dos anjos que falavas há pouco. É muito por aí, mas eu pego aqui nesta declaração, não é? E também partilho convosco que isto pelo menos fez-me googlar para saber se havia alguma referência, porque eu não tenho as mesmas referências que o João Taborda da Gama, então senti essa necessidade e acabei por perceber que, pelos vistos, há 2 estados, segundo algumas fontes, 2 estados nos Estados Unidos em que é legal o sexo com animais. Portanto, ficam já com esta informação muito relevante, portanto, na linha daquilo que é partilhado habitualmente nas televisões. Portanto, ficam a saber que há 2 estados, pelo menos, New Mexico e West Virginia, onde é possível, portanto, é legal, ninguém vos vai censurar por causa disso, nem vos levar presos. Portanto, partilhada a informação muito relevante, eu também, como Nuno, tenho muita dificuldade em perceber este raciocínio e ainda ouvi algumas vezes para tentar ver se com a insistência, com essa repetição, se me vinha assim alguma ideia muito iluminada, mas lamento, mas não compreendo de facto. Mas parece ter subjacente a tal ideia de que o PSD fazer este jogo de rejeição repetida das propostas da AD, aqui neste caso, enfim, estas propostas de baixa do IRC e do IRS jovem, portanto, João Taborda da Gama sugere que isto tem um custo político tão elevado, não é, que é comparável a um ato socialmente reprovável, tirando nestes 2 estados americanos, aparentemente, um ato tão reprovável quanto ter sexo com animais. Portanto, desculpa a minha pergunta, mas é com consentimento? Pois, parece que há tentativas de perceber isso, mas até ver, não. Até ver, o animal pode não consentir. Portanto, e depois aí entramos já noutros territórios, não é? Porque já entramos na área dos abusos. Mas, e nesta viagem que não é dos abusos, mas dos absurdos, não é? O João Taborda da Gama ignora também a contestação a essas medidas. Portanto, parece que há aqui propostas fantásticas que estão a ser apresentadas pela AD, ou pelo menos que têm aqui um grande apoio popular, e que depois o PS dizer que não concorda com elas, ou fazer este jogo de alguma oposição, parece que isso é algo que prejudica a imagem do PS. Eu não vejo dessa forma, portanto, o que me parece escandaloso é, de facto, esta falta de discussão em concreto daquelas que são as medidas que estes 2 principais partidos propõem para o país, conforme aqui o Nuno dizia, está-se a focar aqui nesta área, nesta frente dos impostos, e a ignorar tudo o resto que é tão importante e que enfim, nos afeta de uma forma muito, muito efetiva no dia-a-dia. Sim, eu tenho esperança que no debate na Assembleia da República, do Orçamento, nós de facto possamos dar conta do que é feito do resto do dinheiro todo que não tem estado envolvido nesta discussão, nomeadamente no funcionamento dos serviços públicos, de facto ver o que é que o Governo pretende fazer com a saúde, com a educação e com os setores onde tem uma influência direta, e como é que está a tratar a gestão do dinheiro público na gestão dos serviços públicos. Desconfio eu que provavelmente vai haver rubricas que vão nos surpreender
nomeadamente nas transferências para os privados de mais meios financeiros para fazerem serviço público. E que provavelmente também com prejuízo para o Estado, como depois mais tarde, daqui a uns anos, o Tribunal de Contas acabará por dizer que aconteceu. Mas uma das coisas que me fez muita impressão durante todo este debate é ele, de facto, centrar-se só na questão dos impostos, ainda por cima mais nos impostos das empresas do que propriamente no IRS, porque a questão do IRS foi focalizada à volta da questão dos jovens, criando, ou fazendo mais uma vez a transposição da ideia que parece que os mais velhos estão a impedir os jovens de evoluir, quando parece-me que isso é uma coisa que não é boa para a sociedade, enfim, mas sobretudo iludindo o problema principal que isto tem, quer dizer, não é com descontos nos impostos para os jovens que os jovens vão deixar de emigrar para o estrangeiro, isto parece uma coisa óbvia, quer dizer, ou têm salários que sejam minimamente equivalentes ao que eles podem ganhar na Inglaterra ou na França ou para onde decidem emigrar, ou na Alemanha, ou então emigram, porque não têm aqui outra maneira de resolver a sua vida. Portanto, enquanto não houver um foco, de facto, de implementação de políticas que permitam um aumento de salários significativo e razoável que combate à degradação que tem acontecido desde os tempos da Troika, agravada com a Covid, agravada com as guerras e com inflações que têm, entretanto, subido mais do que era costume, sem que isso seja acompanhado por aumentos salariais equivalentes, e com, ainda por cima, a discussão à volta na concentração social, à volta desta questão, nos últimos anos, a ter sido torcida, em vez de, digamos, dos aumentos salariais, como era a tradição, acompanharem mais ou menos os aumentos da inflação, passou a ser a comparação feita com o aumento de produtividade, que é algo que os trabalhadores muitas vezes não têm responsabilidade por ela não aumentar, e permitir, aliás, uma leitura muito mais subjetiva da realidade. Tudo isto cria um ambiente em que o salário é sempre secundarizado perante outras questões, nomeadamente os rendimentos das empresas, e é isso que está mais uma vez a acontecer, e nesse aspecto acho que o PS alinha numa abordagem, independentemente das diferenças que haja, mais justas ou menos justas, ou mais inteligentes ou menos inteligentes, ou mais eficazes ou menos eficazes, sobre estas medidas em concreto, há uma abordagem que, à partida, é uma abordagem que convém ao centro-direita. E, portanto, creio que nesse aspecto o Partido Socialista não conseguiu distinguir suficientemente nesta discussão daquilo que a direita tem para propor. E como o Nuno diz, quer PSD, quer PS vivem pacificamente com os orçamentos que os outros partidos aprovam, porque conseguem implementar este tipo de políticas que, no fundo, têm mais ou menos a mesma filosofia por trás. Podemos mudar de assunto? Sim. Ninguém tem mais observações a fazer? Eu só queria dizer aos espectadores que o Tadeu tem um programa de nos pôr a pensar como várias camadas da população, e hoje coube-nos a pensar, não direi como o guarda noturno, mas pelo menos como o camponês, porque estamos a gravar isto a umas horas impróprias. Pronto, é só isso que eu queria dizer. Isso é para me desculpar algum disparate que eu disse, é? Não, é tudo que eu disse. Já estás a antecipar, não é? Estás a antecipar. Estamos mais lerdinhos. Ora bem, chocou o país um crime que aconteceu em Lisboa, perto de Santa Apolónia, um homem que abateu a tiro 3 pessoas, aparentemente por razões espúrias. Miguel Borgado, num comentário que fez, resolveu trazer este assunto à baila e acusou a comunicação social portuguesa de andar a esconder o aumento de criminalidade em Portugal. Santa Apolónia, eu espero que os meios de comunicação social, a maioria deles, que têm feito mais ou menos uma estratégia de silenciamento dos problemas crescentes de insegurança em Portugal, esteja atento ao que está a passar. Foram assassinadas a sangue frio 3 pessoas, em plena luz do dia, em Santa Apolónia. Eu sei, as pessoas dos bairros limítrofes de Lisboa, Margem Sul e a Norte e a Oeste, que vivem problemas de insegurança dramáticos, nunca têm lá as televisões, como nunca têm lá os deputados, nunca têm lá os políticos, e não têm aqueles políticos que dizem sempre que em Portugal não há problemas de insegurança nenhum. Eles não se atrevem nesses bairros. E essas pessoas sofrem todos os dias com problemas de insegurança. Nós estamos a ter problemas de insegurança cada vez maiores, e eu espero que os meios de comunicação social não conspirem para abafar aquilo que está a passar na sociedade portuguesa. Porque o que se passou hoje é chocante, gravíssimo, e nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. Lançado o repto. Paula Cardoso, há uma conspiração na comunicação social para esconder o crime? Deixa-me só dizer uma coisa antes da Paula Cardoso, é que aquilo não é em Santa Apolónia. Não é em Santa Apolónia, na Penha de França. O bairro Sonho de Abril. É relativamente perto. Enfim, é um bairro social. Sim. Mais ou menos social.
Mas, Paulo, força aí. Bem, há uma conspiração, mas é inversa, do meu ponto de vista. Mas ainda bem, enfim, não há ninguém nos bairros, mas temos Miguel Morgado, ficamos a saber. Que a semelhança dos que integram a sua família política afia as garras de cada vez que surge um crime num contexto que é criminalizado, como sabemos, que é o que acontece, que é o contexto que caracteriza os bairros municipais. Agora utiliza-se esta higienização da linguagem, né? Já não é ok dizer bairros sociais, bairros municipais, porque entende-se que sociais são todos, enfim. Mas, enfim, a direita, eu dizia que a direita não desperdiça uma oportunidade e nunca perde tempo para tentar capitalizar o horror e a tragédia. Por mais que todos os indicadores desmintam estas leituras de aumento de criminalidade, de existir aqui um descontrolo, Miguel Morgado apressou-se logo, tal como a imprensa, aliás, portanto, ele estar a dizer que a imprensa silencia este tipo de ocorrências, acho engraçado, porque há programas inteiros que são dedicados a estes temas, mas Miguel Morgado, tal como a imprensa, apressou-se a apontar o triplo homicídio como efeito dos problemas de insegurança em Portugal. Portanto, e eu considero, enfim, que Miguel, que esta questão dos órgãos de comunicação social silenciarem estes problemas e que não se atrevem a ir aos bairros, portanto, é falso. Portanto, sempre, claro, as televisões não estão lá, mas também não estão em nenhum bairro que eu saiba, de plantão. Portanto, estão nos bairros onde estão sediadas e depois, quando acontecem coisas, deslocam-se. Não é? A minha questão é que como é que fazem a cobertura daquilo que acontece? E, neste caso, houve uma série de informações erradas que foram partilhadas com esta pressa de dar a notícia. Portanto, a percepção de insegurança de que se tem tanto falado vem muito desta irresponsabilidade, do meu ponto de vista, na divulgação, na comunicação de uma série de notícias que têm estes contornos. Portanto, aquilo que nós ouvimos assim que este caso se tornou notícia foi que havia aqui um ajuste de contas, que havia aqui tráfico de droga, que havia aqui eventualmente uma questão étnico-racial com lutas aqui entre gangues também, e na realidade aquilo que, enfim, está a ser revelado, e também devo dizer que a melhor informação que eu obtive sobre este caso foi a partir das redes sociais. Portanto, foi um post do Tiago Carrasco, jornalista da Sábado, e do António Brito Guterres. Portanto, que era amigo do Carlos Espino, o barbeiro que foi assassinado, e que inclusivamente tinham entrevistado para um programa que tinha, que era o Cidade Invisível, na Antena 1. Portanto, para me informar, para eu finalmente ter alguma ideia daquilo que aconteceu, algo que faça sentido, que não seja apenas especulação, tive de ter acesso a estas duas pessoas que, em contextos diferentes, tinham privado, em contextos diferentes, em alturas diferentes da vida, tinham privado com o barbeiro, com o Carlos Espina. Enfim, discordo completamente desta ideia de que a comunicação social está a silenciar. Não entendo que esteja a silenciar, acho que está a distorcer muitas destas realidades, fabricando aqui esta percepção ou esta ideia de que Portugal está-se a tornar um país muito inseguro. Nuno. Não, é dizer o seguinte: quando existe um assassinato de alguém loiro e de olhos azuis no centro da cidade, que ensandeceu e matou 3 pessoas, normalmente é dito que essa pessoa não estava em condições, que é um acontecimento que é derivado não um contexto social, mas é derivado a uma situação individual da pessoa não estar em condições. Quando isso é feito ou por pobres, ou por racializados, ou por estrangeiros, tem logo uma leitura sistémica e estrutural. E, portanto, quer dizer, aquilo que nós assistimos foi a um despejar de preconceitos sobre os bairros de pessoas que não conhecem os bairros. Porque, na realidade, os bairros têm imensos problemas. A divisão social e municipal é, em parte, o que diz
disse a Paula, mas também é, em parte, pela propriedade e quem gera esses bairros, porque quando eles são do IRU, por exemplo, já não se pode dizer municipal, mas tem imensos problemas. Os bairros não têm requalificação, as casas estão ao abandono por parte do seu senhorio estatal e sem condições. Os bairros, quando têm a execução do mandado de captura por parte da polícia, a polícia entra nos bairros como se estivesse num território ocupado e destrói, por exemplo, na Corraleira é visível que destrói as portas de todas as casas, independentemente daquela que incide o mandado. Os bairros não têm acesso ao transporte público, muitos deles estão fora das grelhas de transporte público e não permitem à população que trabalha ou nas obras ou nas limpezas aceder à cidade, nem às vezes em horário de trabalho. Os bairros não têm serviços públicos do Estado presentes, estão abandonados por parte do Estado e dos serviços públicos necessários. Os bairros, por vezes, não têm serviços devidos de educação e escolas, ou não há apoio às escolas que servem os bairros devido ao seu contexto social. Portanto, eles têm dezenas e dezenas de problemas de injustiça social. O que eles não têm, muitas vezes, é problemas de segurança, porque as pessoas que vivem nos bairros têm comportamentos de autoajuda e comunitários. Portanto, esses problemas de segurança são talvez os menores problemas dos bairros. E esta venda de uma ideia de bairro deformada é mais um golpe que se faz sobre as pessoas que lá estão. E aquilo que se verifica, e nesses 2 artigos que a Paula citou é muito visível, é que as pessoas nem sequer têm direito à dignidade quando morrem. Isto é, até aí as autoridades atuam de uma forma completamente diferenciada. Em que sítio é que depois de ser cometido aquele crime, a polícia se vai embora e deixa a barbearia aberta, as cortinas abertas para se ver o sangue e não se preocupa com a situação no terreno, e as pessoas que conhecem o barbeiro e as outras pessoas têm que ver aquela situação? Em que país é que acontece isso? Em que zona do país acontece isso? Certamente na Avenida de Roma não atuariam da mesma forma. Portanto, isto são os problemas dos bairros que estão completamente invertidos para servirem, neste caso, no discurso do Miguel Morgado, acerca da esquerda que não vê o aumento da insegurança, que as estatísticas também não veem, ou veem muito em minuto, ou os discursos de André Ventura. É isto que servem, e o sensacionalismo do jornalismo feito de diz, ouviu-se, tem aqui ajustes de contas, não sei o quê, tudo coisas completamente ilógicas. Qual é o ajuste de contas que é feito durante o dia à frente de toda a gente? Quer dizer, quem é que iria disputar uma zona de droga dessa maneira? É tudo um conjunto de disparates que as pessoas nem sequer pensam 2 vezes, porque estão num bairro e podem dizer sobre as outras pessoas o que entenderem, porque não lhes acontece nada. É mais uma outra questão, isto é, se estivessem na Avenida de Roma a tratar com os seus doutores e engenheiros, não diriam que eles faziam tráfico de droga sem terem provas que eles faziam tráfico de droga. É isso. Eu acho que Miguel Morgado não vê o Correio da Manhã TV, por exemplo. Não vê? Não vê, para dizer que a comunicação social não trata os crimes e que não dá relevância aos crimes. Já contei aqui essa história, não é? Eu lembro de uma reportagem da Correio da Manhã TV que passou umas 10 vezes durante um dia sobre um roubo de umas bolas de matraquilhos num café em Viseu. E, portanto... que era culpado? Até esse nível de crime, eles, coitados, só podiam jogar com 2 bolas, roubaram 8. Até a esse nível de crime o Correio da Manhã TV analisa. Portanto, não há de facto, não se escamoteia o crime em Portugal. E depois, de facto, além dos programas de daytime dos outros canais jornalistas, em que o crime é discutido com alegados psicólogos e alegados especialistas a dizer as coisas mais incríveis. Mas, e portanto, a comunicação social não esconde o crime em Portugal. Quando muito até o inflaciona, na minha opinião. Agora, isso não quer dizer que não possa haver, de facto, e algumas estatísticas apontam com algum agravamento da criminalidade, até de facto associado à questão do tráfico de droga, mas isso não tem a ver diretamente com a vida. Quer dizer, o tráfico de droga que possa haver nos bairros sociais
é certamente uma milésima parte do tráfico de droga que passa no país, que não é propriamente governado por ciganos, para citar aquilo que André Ventura foi dizer ao Parlamento, que aliás suscitou uma reação parlamentar muito tenue e muito indigna do nosso Parlamento, porque Deixa-me foi, só obviamente, dizer uma coisa sobre isso. É genial. Como se há um crime feito por uma pessoa que é cigana, a partir daí generaliza-se que todos os ciganos são criminosos, e no mesmo dia tivemos o desmantelamento numa rede de latrocínio e prostituição, em que estavam envolvidos 2 polícias municipais, e não cabe justamente na cabeça de ninguém que todos os polícias municipais são criminosos. Portanto, há aqui um mecanismo ideológico de culpabilizar sempre as pessoas. Sim, também não me lembro quando o Bruno Candé foi abatido no meio da rua por uma pessoa branca, o André Ventura vir dizer, alegadamente branca, porque nós não somos brancos, pelo menos pelo padrão norte-americano, somos latinos. Nós, eu e tu. Mas não me lembro do André Ventura. Eu, a esta hora, sou o André Ventura vir dizer no Parlamento que era preciso, tínhamos um problema com os brancos em Portugal, não foi dizer isso. Mas de facto pode haver problemas à volta da questão da droga, e eu, aliás, reparei curiosamente num artigo do Expresso que até vou mostrar, que creio que é desta semana, que é uma entrevista ao João Golão, que é o nosso papa do combate à toxicodependência em Portugal, e que tem recebido muitos elogios internacionalmente pelo trabalho que faz já há uns 40 anos. Não é? Aliás, deve estar mais que na idade de se reformar. Mas em que ele fala-se aqui que, por exemplo, no último mês houve 6 mortes associadas à questão da toxicodependência, e ele alerta no final deste artigo que, além de identificar que há uma diversificação de drogas a circular, que torna muito difícil a prevenção, porque muitas delas têm efeitos que não estão ainda devidamente identificados, e a própria forma como ela circula também não está devidamente identificada pelas autoridades. Prevê-se que identifica-se, e não há estatísticas sérias, identifica-se um aumento de consumo bastante relevante nos últimos tempos. Eu, numa conversa informal que tive há tempos com ele, já se identificam pelo menos 50 mil toxicodependentes que são acompanhados pelo país todo. É já muita gente, fora aqueles que não serão acompanhados, não é? E, entretanto, o investimento nesta área para impedir que este problema se agrave, quer no governo PS, quer agora com este governo, tem sido tímido. Até se desmontou a dada altura com o governo anterior um sistema que funcionava bem, e depois voltou-se a remontar, e portanto eis aqui um problema que a comunicação social habitualmente esconde ou não trata, porque é trabalhoso e exige alguma análise mais complicada da realidade. Sabemos é que, por exemplo, só neste momento estão 1.879 pessoas em lista de espera para poderem ser atendidas pelos serviços relacionados com a prevenção da toxicodependência, e há muitas mais que deveriam estar a ser acompanhadas e não são. E quando se vem relacionar o crime que há nas ruas com a droga, está-se a esquecer do trabalho de prevenção que podia ser feito, que já foi muito eficaz anteriormente e que está a ser degradado por falta de políticas públicas adequadas nesta área. Isto é uma pequena parte do problema, admito que sim, mas parece-me que era bom tentar que o olhar para isto não fosse só securitário, fosse também mais abrangente e conseguisse olhar para o problema de uma forma mais profunda. Olha, deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, em relação a este caso. O Nuno estava aqui a sublinhar como é que existem estas diferenças de tratamento quando o crime acontece ou quando estas situações acontecem nos bairros. E para mim aqui e como esta questão da saúde mental foi completamente descartada, isto para mim tem uma explicação que está na base de todas estas lutas, que é a desumanização destas vidas, não é? Portanto, há um olhar para as pessoas que habitam os bairros como ameaças. Portanto, não são pessoas, nós não estamos diante de humanidade, e é com essa base, com essa lente, que as notícias, que as leituras são normalmente feitas. E esse é um dos problemas fundamentais do meu ponto de vista.
O problema de como a imprensa aborda a realidade é também tratado na questão das guerras. Aqui vamos buscar o exemplo do La Base TV, que é um dos canais fundados em Espanha por Pablo Iglesias, o antigo líder da coligação de esquerda Podemos, que fez uma comparação entre o tratamento que a imprensa dá à invasão da Ucrânia pela Rússia com a invasão do Líbano por Israel. Vamos ver. Y me van a permitir que sigamos con los titulares, pero primero una precisión semántica. En un contexto militar, invasión se refiere al traslado de unidades militares a una zona perteneciente a otro Estado. Está claro, ¿no? Se emplea en ese sentido, por ejemplo, en la definición de agresión propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan ustedes qué rápido se consensuó que Rusia estaba invadiendo Ucrania cuando entró por vía terrestre al Donbass, que es oficialmente territorio soberano de Ucrania? ¿Verdad que ningún medio hablaba entonces de operación especial, como la denominaba el Kremlin? Bueno, pues vean ahora estos titulares que les vamos a enseñar, que los rescataba, por ejemplo, la historiadora iraní Asarrad, y busquen la diferencia. New York Times. Actualización en directo. Comandos israelíes conducen redadas en Líbano mientras las tropas se concentran en la frontera. Redadas. Seguimos. The Guardian. El ejército israelí ordena a los residentes de Beirut que evacúen, ordena, ojo, autoridad sobre civiles de otro estado ante la posibilidad de una operación terrestre. Y seguimos con prensa británica. Aquí pueden ver cómo BBC omite en sus titulares lo más importante, el quién. Las bombas estaban en todas partes. La gente huye de los ataques aéreos en Líbano, dice el titular. ¿Las bombas de quién? No se sabe eso. Sin embargo, el sujeto de la frase queda muy claro si hablamos de atacar a Israel. Irán lanza más de 130.000 misiles balísticos. Aquí sí, una frase muy clarita, con su sujeto, con su verbo y con su predicado. Ora bem, Nuno. Bom, nós estamos no domínio em que a guerra se traduz na linguagem, não é? Quando nós temos a comunicação social a dizer guerra Israel-Hamas, quando os ataques vão à Cisjordânia, quando a população é a principal vítima, estamos aqui a linguagem a servir como limites daquilo que é pensável, que as pessoas podem pensar. E a mesma coisa se vai colocar na realidade nos órgãos de comunicação social. Quando o grande jornal, a grande referência jornalística, o New York Times, faz um livro de estilo para os seus jornalistas, onde proíbe expressões como massacre, genocídio, a utilização da palavra Palestina, ou da ideia de Palestina nas suas notícias, estamos de facto com os jornalistas a fazerem de cães de guarda de uma agressão militar. E é isto que está a acontecer. O que está a acontecer é que os jornalistas aqui, na sua infinita maioria, reproduzem e justificam os termos da agressão colonial de Israel sobre os palestinianos e agora os termos da invasão, porque não consta na história, nem na história recente desses dois países, que o Líbano tenha ocupado alguma parte de Israel. Agora já consta que Israel tenha repetidamente invadido o Líbano e ocupado grande parte do seu território. Portanto, estas questões dos títulos das notícias omitirem a invasão, omitirem quem faz essas mortes. As mortes parecem que são mortes naturais quando vêm pelas mãos do exército israelita e são mortes por terroristas quando vêm por parte daqueles que resistem ao exército israelita. E isso é absolutamente visível. Até mais profundamente é visível naquilo que os jornalistas, na sua maior parte, consideram verdade ou consideram não verdade. Isto é, quando há as baixas de Israel, ninguém diz segundo diz Israel. Mas quando é as baixas que são em Gaza, toda a gente diz, segundo fala o Ministério da Saúde de Gaza, que está nas mãos do Hamas. Portanto, há uma aceitação como se fosse uma verdade absoluta e Israel nunca nos mentisse, e depois há um lavar e considerar que os números de vítimas civis em Gaza são uma invenção do Estado dos palestinianos e do Hamas. É isso que permite depois, sem nenhum jornalista dizer que aquilo é mentira,
o primeiro-ministro israelita ir ao Congresso dos Estados Unidos e a dizer que não houve praticamente baixas civis nesta guerra e que houve uma vez uma baixa porque uma vez rebentou uma coisa do Hamas por causa do Hamas que feriam uns civis. E é isto que permite este grau de mentira. Tanto de acordo com isso tudo, mas há, apesar de tudo, uma certa diferença entre o tratamento que é dado à questão desta guerra israelo-palestiniana ou israelo-árabe do que está a passar com a Rússia e a Ucrânia. Eu acho que aí, apesar de tudo, há uma sensibilização sobre as baixas civis em Gaza, nomeadamente, na comunicação social toda, que não há em relação àquilo que se passa na Ucrânia. Portanto, não parece que seja exatamente igual. Agora, os pressupostos que tu pões estão... É verdade, a titulagem que aqui foi mostrada é reproduzida em quase todo... a técnica é reproduzida mais ou menos em toda a comunicação social, embora com algumas exceções meritórias, aliás. Não é? Mas, de facto, é um problema, e a ideia de que numa guerra... há sempre um lado que é moralmente superior ao outro, é algo que me custa sempre muito aceitar, e a verdade é que muitos jornalistas aceitam isso cegamente e é triste. Paula. Olha, ainda na semana passada comentávamos aqui, não é, a alegada imprensa desfavorável a Israel, a partir das declarações de Helena Ferro Rodrigues, porque ela referia isso exatamente, e está aqui a tendência, não é, a tendência dominante sobre a cobertura noticiosa que tem sido feita. Enfim, acho que este apanhado revela bem o poder que os mídias têm, não é, de formar, mas também de formar a opinião pública a partir das palavras que utilizam. E eu acrescentava aqui, só em relação àquilo que já foi dito, que, enfim, nesta altura em que é difícil, nós vemos notícias sem termos o ruído automático dos comentários, em que muitas vezes chegamos primeiro às reações e só depois é que percebemos onde é que estão os factos. Este sentido crítico e a capacidade de interpretação estão muito comprometidos. Portanto, é muito fácil tornar os leitores, os telespectadores, uma presa fácil deste tipo de distorções. E é isso que eu acho que, de facto, tem vindo a acontecer. Portanto, é como se houvesse aqui uma subtração de pensamento, de capacidade de olhar para a realidade, de ir à procura de fontes, enfim, alternativas. Não gosto muito de utilizar esta expressão, mas é também por isso que eu comecei a fazer a minha própria dieta mediática, portanto, por sentir que há uma prática de alguma forma levar as pessoas a pensarem de determinada maneira em função daqueles que são os interesses instalados. E depois esta ideia de que, enfim, os nossos aliados, não é? Os países que nós apoiamos, não invadem ninguém, portanto fazem incursões terrestres, como foi aqui dito, ordenam evacuações noutros países, mas nada disto tem aquele peso, aquele pendor de invasão, de guerra, de violação de direitos elementares. E acho que este desequilíbrio, estes dois pesos e duas medidas, apenas desajuda, polariza, enfim, e divide-nos, não em função de valores humanistas, mas sim levam-nos aqui a adotar posições que são meramente oportunistas. Portanto, e para mim, lá está, era aquilo que tu dizias, não é? O que devia importar era, de facto, preocupar-nos com as vítimas, tentarmos arranjar aqui uma solução para acabar com esta barbárie, e não é isso que eu vejo, não é? O que eu vejo é exatamente essas tais apreciações morais, como se fosse justificável tudo aquilo a que estamos a assistir. E depois eu há pouco falava das referências, não é? E eu trago a minha, João Taborda da Gama tem as suas, eu trago a minha, que é Samora Machel, primeiro Presidente da República de Moçambique, e ele diz já há muitos e bons anos sobre justamente esta questão, que a solução do problema não pode ser encontrada sem o exercício do direito à autodeterminação e a independência do povo palestiniano e a recuperação de todos os territórios ocupados por Israel. Portanto, isto para mim é central e deveria ser discutido amplamente, e eu não vejo essa linha de discussão, vejo apenas essa condenação em coro daquela que é a disputa de um direito que para mim é essencial do povo da Palestina.
Bem, vamos então à nossa rubrica Papel Selado. E continuamos a falar da guerra na Palestina, em Israel e no Líbano, com uma reação de João Miguel Tavares, no seu artigo no Público, àquilo que Israel fez em relação ao secretário-geral da ONU, António Guterres, declarando pessoa não grata. Ele argumenta no título que António Guterres é um secretário-geral da ONU impotente e fraco, que no fundo é igual ao que foi como primeiro-ministro português, é a conclusão que ele tem no artigo. Depois desenvolve explicando que a sua posição, através do facto de a organização da ONU que trabalhava na Palestina ter elementos do Hamas infiltrados, inclusivamente dirigentes de topo. Basicamente é isto que está aqui escrito. Nuno, queres comentar? Quero comentar muitas coisas. Primeiro, essa história da organização da ONU, de facto houve pessoas que foram torturadas e que disseram que colaboravam com a Hamas, mas provavelmente o seu número é inferior àqueles que a Mossad infiltrou no mesmo serviços, e isso não nos faz dizer que esses serviços da ONU são da Mossad. Portanto, quer dizer, a questão de haver numa determinada região, que existem determinadas nacionalidades, gente que em determinados serviços da ONU que têm naturais dessa região sejam afetos à A, B ou C, não faz que os serviços da ONU sejam do Hamas. E a segunda questão, para mim, absolutamente fundamental, é, eu assisti àquela sessão do 69ª Assembleia da ONU e houve um discurso que eu achei bastante interessante, o discurso do rei Abdullah da Jordânia, onde ele disse que o direito internacional e as instituições internacionais estavam completamente degradadas a sua imagem perante os povos do mundo, porque não conseguem cumprir o direito internacional e permitem a atuação de Israel sobre todas as linhas desse direito internacional sem haver nenhuma reação. Ora, nesta situação, o secretário-geral da ONU tem remado contra a maré. Quer dizer, Israel não cumprir nenhuma resolução das Nações Unidas e o João Miguel Tavares só falar da resolução sobre a fronteira do Líbano e sobre o desarmamento do sul do Líbano é absolutamente ridículo. Como é que é possível falar-se no não cumprimento das resoluções das Nações Unidas, que são dezenas sobre Israel, e omitir esse facto? Depois, a ideia que o João Miguel Tavares põe, que é o secretário-geral não pode dizer que aquilo que aconteceu em Gaza, por muito que possa ser chocante a morte de civis, é precedida de milhares de mortes de civis durante anos em Gaza feitas pelas tropas de Israel. Não pode dizer que essa situação não começou a 7 de outubro, nem acaba em 7 de outubro. Ele tem que dizer que alguns enfim, alguns são mortos e outros não são mortos, como se Israel não os tivesse matado. Depois a ideia de que estamos perante a única democracia liberal. Mas democracia liberal para quem? Aquilo é um regime de apartheid. As populações árabes podem ser expulsadas dos terrenos. O Knesset, órgão democrático, discute a legitimidade de violar pessoas em cadeias. Onde é que isso é democracia? Quer dizer, a direita portuguesa e a franja mediática que a suporta tem sobre Israel um discurso sem nenhuma vergonha na cara. Sem nenhuma vergonha na cara. Isto é, eles permitem-se dizer as coisas que dizem, porque na prática aquilo que está dentro deles é a ideia que há uns humanos, que são os israelitas, e os outros são selvagens, podem ser massacrados. É exatamente a mesma porcaria de ideias que havia no século XIX e XX. E se vamos dizer uma coisa concretamente é, quando olhamos para aquele caso, até quando olhamos para o Holocausto nazi sobre os judeus, a grande herança cultural, o grande quadro ideológico é este quadro do colonialismo europeu, em que permite e acha normal que haja pessoas que sejam mortas simplesmente porque não são europeias. Paula. Já vem de longe essa história, não é? Achar-se legítimo matar pessoas que não são europeias, mas enfim,
Eu começo por dizer que, reconhecendo a João Miguel Tavares o direito de não apreciar a liderança de secretário-geral da ONU e até de o expressar nos termos em que o fez, acho a adjetivação utilizada de uma baixeza que, a meu ver, revela logo a partir de uma enorme dificuldade de tratar o tema objetivamente. Enfim, dito isto, eu tenho uma leitura oposta àquela que é apresentada no artigo, enfim, e entendo até que o facto de António Guterres ter sido declarado persona não grata é a confirmação do seu bom trabalho. Portanto, como se costuma dizer, há desafetos que são medalhas, e para mim este é um caso em que isso está bem evidente. E depois, também pegando aqui naquilo que o Nuno disse, é assim, há uma série de resoluções ao longo das décadas que têm sido aprovadas pelas Nações Unidas e que são completamente ignoradas por Israel e que também, enfim, aqui, portanto, neste artigo, João Miguel Tavares tinha a obrigação de as trazer, já que está aqui a falar em violação de direito internacional, de trazer as inúmeras sucessivas violações que têm acontecido e que têm acontecido da parte do Estado de Israel. E depois também, aqui em relação àquela que tem sido a postura de António Guterres desde 7 de outubro, João Miguel Tavares refere-se ao célebre discurso de que os ataques não aconteceram num vácuo, não é? Eu entendo que António Guterres está a fazer exatamente aquilo que tem de fazer, que é reconhecer que existe uma história, que existe um passado, expor os factos e procurar a paz. Portanto, este é o papel que eu espero que o secretário-geral das Nações Unidas exerça, tendo consciência, também como já tivemos a oportunidade de falar aqui, o sistema das Nações Unidas tem as suas múltiplas complexidades, temos aqui um direito de veto, enfim. Portanto, quem é que de facto está a bloquear uma possibilidade de paz? Não é António Guterres, portanto, e também gostaria aqui de perceber o que é para João Miguel Tavares, o que é que seria um secretário-geral forte, potente e com coragem. Tenho muita curiosidade em perceber, portanto, em que mundo estaríamos se o secretário-geral que defende João Miguel Tavares estivesse em funções. Eu não vou repetir aquilo que vocês disseram, mas queria só chamar a atenção para outro aspecto lateral, que é... Imaginamos que a Rússia tinha declarado persona não grata a António Guterres quando António Guterres condenou a invasão russa da Ucrânia. Se calhar, nessa altura, João Miguel Tavares teria escrito um artigo a dizer que António Guterres era um grande líder das Nações Unidas. E mais, o que é que o governo português teria feito se isso tivesse acontecido? Protesto é que teria feito? Teria cortado relações diplomáticas com a Rússia? E em relação a Israel, o que fez? Ouvi o Presidente da República dizer era bom que Israel reconsiderasse uma coisa muito suave, muito simpática. Se fosse a Rússia a ter feito qualquer coisa de semelhante, e podia ter acontecido, o que é que hoje em dia estaria a comunicação social, os políticos portugueses todos a dizer? Portanto, há aqui, de facto, uma dualidade de critérios, como aliás houve de António Guterres, que em relação à questão russa não falou dos antecedentes, mas é evidente que António Guterres tem feito o que é possível para tentar reequilibrar a visão do mundo em relação a esta questão e, sobretudo, para tentar impedir aquilo que está a acontecer, que é Israel sentir-se completamente livre para fazer aquilo que entende naquela região, porque nada existe que impeça o aumento de violência e a entrada numa guerra que tenta provocar o envolvimento do Irão para uma escalada a seguir que provavelmente permitirá a Israel, ou tem a intenção de Israel, dominar completamente o terreno e eliminar de vez qualquer possibilidade de Estado palestiniano, além de tentar pôr o mundo ocidental a combater com eles uma série de países árabes. Enfim, mas não vou, como dizia, repetir o que vocês já disseram, deixo só estas interrogações e sim, é triste, mas é o tema com que vamos deixar esta emissão dos comentadores. Voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores.
Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Está feito?